Você sabia que existe um lugar que, além de representar o setor, ainda reúne informações, orientações, networking e cooperação entre instituições de ensino superior privadas de todo o país? Mas o que mais tem nesse hub? O CEMESP representa o setor junto a autoridades governamentais, elabora diretrizes de políticas públicas, desenvolve campanhas de conscientização sobre a educação para a sociedade e oferece todo o suporte necessário que seus associados precisam. Ao ano, são realizados dezenas e dezenas de eventos para esclarecimentos técnicos e atualizações inovadoras. Nossos associados contam com atendimentos ilimitados da equipe de especialistas nas áreas jurídica, educacional, econômica, inovação acadêmica e de financiamentos. A Universidade Corporativa CEMESP capacita profissionais de IES em todas as áreas de atuação. Já o Instituto disponibiliza dados, pesquisas, estudos e indicadores econômicos. E é claro que a gente não para por aqui. Para ampliar os horizontes e romper barreiras, nós integramos um hub de cooperação de importantes grupos globais, como a MetaRede, Real Cup, STEM Brasil, ACL e nossas próprias redes de cooperação, que permitem um proveitoso compartilhamento de ideias e iniciativas e já economizaram mais de R$1 milhão em projetos conjuntos. Quando ainda não contávamos com restrições e podíamos explorar o mundo, nós viajamos para mais de 13 países por meio de missões técnicas internacionais, para conhecer as melhores práticas, tecnologias, tendências, metodologias de ensino e diferentes modelos de sistemas educacionais. Tudo isso muito acessível e fácil. Nós te mantemos atualizados diariamente por meio de nosso portal, informativos diários, redes sociais e a revista Ensino Superior, que acompanha os rumos do setor e todas as novidades do universo acadêmico. Mas se for muita informação para acompanhar, você pode cadastrar os seus colaboradores para receberem informativos específicos de sua área de atuação. Assim todo mundo fica por dentro de tudo que acontece. Sua IES ainda não é associada? Tá esperando o quê? Vem com a gente! Bom dia a todos, bem-vindos ao webinar Nova Regulamentação do SEBAS. Meu nome é Roberta Lins, eu sou advogada aqui no CEMESP e terei o prazer de mediar esse webinar de hoje. Antes de dar início ao nosso evento, eu gostaria de falar para vocês que nós estamos fazendo a transmissão ao vivo aqui do auditório do CEMESP, nesse novo formato, e eu espero que seja maravilhoso para todos. A ideia hoje aqui do evento é trazer esclarecimentos sobre a Lei Complementar 187 de 2021, que trata da certificação das entidades beneficentes, com vistas à imunidade tributária das contribuições sociais. E, para tanto, o CEMESP preparou uma pesquisa que deverá ser elaborada junto com as principais dúvidas dos associados e encaminhar ao MEC, no intuito de auxiliar na elaboração de um novo decreto regulamentador. Estão presentes aqui conosco o Dr. José Roberto Kovac, diretor jurídico do CEMESP e sócio da Kovac Sociedade de Advogados. Estão presentes também a doutora Janaína Rodrigues Pereira, o doutor Kilder Araújo Meira e o doutor José Roberto Kovac Júnior, ambos sócios também da Kovac Sociedade de Advogados e especialistas no assunto. Antes da gente dar início, vocês prestarem atenção no vídeo da Fundacred. Algumas parcerias podem nos levar para mais perto do novo futuro. A Fundacred e o CEMESP acreditam nisso. Fuja do tradicional com o vestibular digital. Nova solução para as instituições de ensino superior associadas ao CEMESP. Com liberdade e autonomia, a sua instituição de ensino poderá personalizar o processo seletivo de acordo com as suas necessidades. Por meio de provas de redação, objetivas, mesclando as duas modalidades ou permitindo o ingresso pela nota do Enem. Desenvolvemos uma plataforma acessível e dinâmica que leva agilidade e performance para o universo acadêmico. Com uma série de recursos de segurança digital, 100% gratuita para as IES associadas ao CEMESP,
possibilita a captação de mais estudantes e é totalmente customizável, prática e segura. Vamos juntos rumo a esse novo futuro? Retomando aqui no nosso estúdio, antes de convidar os palestrantes, né, a iniciar, eu gostaria que vocês mandassem as perguntas pelo chat, para que eles possam depois responder, ok? Então, retomando aqui, eu convido então ao palco os nossos palestrantes, o Dr. José Roberto Kovac, a doutora Janaína Pereira, o Dr. Kilder Meira e o Dr. José Kovac Júnior. Bom, cumprimentando a todos que estão assistindo nesse momento o webinar. Também quero cumprimentar a diretoria do SEMESP, a diretoria do SEMERGE, que está em conjunto hoje fazendo esse webinar, inclusive de forma inovadora. É uma satisfação voltar ao auditório aqui do sindicato, depois de tanto tempo de convívio só na telinha, né? Então, quero agradecer também a toda a equipe do SEMESP, que sempre nos dá suporte para todos os eventos, o que é feito em relação à área jurídica. Agradecer a doutora Roberta, que compõe a nossa equipe, juntamente com a doutora Raquel. E, obviamente, a professora Lúcia e toda a diretoria, que nos impulsiona, nos solicita sempre aquilo que é de novo, aquilo que precisa ter uma intervenção maior do sindicato, aí o jurídico ele acaba entrando. E eu queria também registrar aqui a participação tanto do Kilder Janaína e o José Roberto Kovac, porque é uma equipe que, além do escritório, essa equipe atua junto ao sindicato, levando as propostas de melhoria de políticas públicas e também de tudo que tramita no âmbito do Congresso Nacional. E discute, obviamente, com setores reguladores, principalmente das entidades filantrópicas. Nós fizemos todo o acompanhamento da tramitação da lei complementar, como também na semana passada tivemos uma reunião com a SERES e com a CESU, pela incompatibilidade que existe entre a medida provisória e também a lei complementar, as dificuldades, muitas vezes, do seu cumprimento, a insegurança jurídica que isso pode trazer, e apresentamos por escrito uma proposta que eles receberam e se comprometeram a discutir no sentido de buscar o aprimoramento, né? Óbvio que a filantropia, ao longo desses anos, sempre trouxe muita insegurança a quem resolve ingressar e obter o SEBAS. Esse sempre foi um grande problema que tem. E uma das discussões maiores que teve para chegar a essa origem da lei complementar, obviamente, foram ações diretas de inconstitucionalidade, mesmo recurso extraordinário, e que, em síntese, para não ficar muito no juridiquês, se discutia muito a contrapartida e, ao mesmo tempo, o que regula efetivamente a entidade filantrópica. E aí vem a discussão se era uma lei ordinária ou se era uma lei complementar, em função da Constituição, no parágrafo 7º do artigo 195, ele fala nos termos da lei, né? E os juristas, desde a origem, quando interpretou, sempre considerou que era uma lei complementar. Mas, por outro lado, esse julgamento poderia trazer, como ocorreu, em relação às entidades filantrópicas, de não se ter mais contrapartida. E, de fato, as entidades filantrópicas têm um serviço extraordinário, substitui o Estado, aliás, sem o qual essas entidades nós teríamos grande problema na ciência social, na educação, na saúde, indiscutivelmente. Então, essa lei complementar, ela veio exatamente para criar um disciplinamento. Importante registrar que, possivelmente, talvez, a gente venha ainda ter um novo encontro, porque houve veto do presidente Bolsonaro e o Congresso, depois do veto, encaminhamento, tem 30 dias para colocar em votação e pode haver a derrubada desses vetos. Então, o que nós estamos acompanhando e trabalhando no sentido também de buscar as melhorias necessárias para para a lei complementar, e bem como a sua regulamentação, para ter a maior clareza,
a maior segurança possível. Então, mais uma vez, nós queremos agradecer a todos e principalmente a todos que responderam o formulário para nós. Foi encaminhado um formulário, com base nesse formulário, foi de extrema contribuição no sentido de preparar o material para passar por todas as indagações que foram realizadas e superar e enfrentar cada uma delas, sem prejuízo, como disse a doutora Roberta, de alguém indagar ou fazer perguntas que não forem eventualmente contempladas aí na própria apresentação. Então, já passo direto ao doutor José Roberto Kovac Júnior e mais uma vez agradeço aqui o CEMESP e é muito bom encontrá-los, ainda que virtualmente, mas logo, logo estaremos presencialmente. Obrigado, Kovac, um bom dia. Vou até aproveitar uma fala sua e até contextualizar um pouco. A nossa ideia aqui em fazer esse seminário não é trazer os principais conceitos do que é o certificado, mas sim trazer, acho que quem está participando dessa palestra em geral é uma entidade beneficente, conhece os principais conceitos e a nova lei, a nova lei complementar, ela traz muitas novidades, mas ela segue uma mesma sistemática da lei antiga. Então, a gente vai tentar trazer aqui as principais mudanças, as principais características dessa lei que diferenciam em relação à passada, mas eu acho que é importante trazer uma fala também do Kovac e trazer um contexto histórico, né, histórico-político disso. Como o Kovac disse, essa lei veio em função de decisões do STF e que, ao fim e ao cabo, determinaram que o modo de atuação da entidade beneficente e principalmente as contrapartidas, elas têm que ser determinadas por lei complementar. Essa era uma discussão que vinha lá desde a Lei 8212, que ela vinha, que depois passou para a Lei 12.101, as entidades passaram por uma insegurança muito grande durante muitos anos. A ação da STF, por exemplo, demorou, a principal, né, a 2028, ela demorou 20 anos para ser julgada, e mesmo assim, um dos recursos extraordinários, que foi julgado em conjunto, ainda pende um recurso, uns embargos de declaração, porque, ou seja, a questão não está definida, principalmente para aquelas entidades que pediram o certificado lá atrás. Mas essa nova lei, por sua vez, ela traz algumas características que podemos utilizar, inclusive, por passado. Tá? Eu acho que isso é importante, a gente vai tratar aqui dessa temática também durante a palestra. Mas é importante também dizer que, até para tirar algumas dúvidas ou... Enfim, tem muita gente escrevendo artigos, dizendo que, eventualmente, até essa lei seria também inconstitucional. Ou seja, voltaríamos aí a ter uma confusão de novo, ou seja, voltaríamos a ter essa discussão novamente. Será que essa lei é válida? Será que ela não é válida? E na verdade, a gente tem o entendimento que, apesar de... que o STF, quando decidiu, todas lá, de 2028, a 4890, né, 4480, enfim, que foram as que discutiram a 8212, o artigo 55 da 8212, a lei 12.101, ele foi muito claro ao dizer que a Constituição não tem por si só, isso é um voto do ministro Teori Zavascki, que foi o que seguiu, enfim, a lógica do voto do relator, né, a voto da relatoria, que não foi dele porque ele faleceu, mas se não tivesse falecido seria o dele. Ele diz claramente, a Constituição por si só não tem condições de determinar quem é uma entidade beneficente ou não. A Constituição, portanto, caberia isso ao poder público por meio de uma lei complementar, né? E por que uma lei complementar? Porque ela é mais difícil de ser promulgada, existem requisitos, né, de quantidade de votos, que é mais difícil, portanto, caberia uma discussão mais ampla da população, enfim, das próprias entidades, para verificar qual é o modo efetivo da atividade beneficente, né? Diferentemente aí da imunidade de impostos, que basta ser uma instituição de ensino sem finalidade lucrativa para você ter esse direito. Existe uma clara diferença aí na Constituição quando se trata de entidades beneficentes de assistência social, que é diferente da de impostos. Esse artigo da imunidade de contribuições sociais, ela está dentro da Seguridade Social. Uma entidade beneficente tem que fazer algo a mais. Ela tem que atuar especificamente para quem mais precisa. Como atuar? É aí que veio a lei complementar. A lei complementar veio nesse sentido,
para acabar com a discussão de uma inconstitucionalidade das leis ordinárias que determinavam esse modo de atuação das entidades, definido de uma vez por todas. A lei é justa, a lei é injusta, aí é uma opinião particular de cada um, né? Poxa, mas só é entidade beneficente aquela que presta a bolsa de estudos, só é entidade beneficente aquela que dá 60% de atendimento ao SUS. Enfim, isso foi o que o legislador quis. Essa foi a opção pública do legislador ao determinar agora, por meio de uma lei complementar, para acabar com essa discussão. Amanhã ou depois, esse modo de atuação pode ser modificada, sim, por meio de uma lei complementar. E não mais por uma lei ordinária, porque quem está nesse setor há muito tempo sabe que do dia para a noite vinha uma medida provisória e mudava toda a regra do jogo. Então, a gente não tinha segurança jurídica. Hoje a gente tem, tá? Essa lei complementar, ela pode ser contestada? Claro, ela pode ser contestada. Como a gente diz no direito, o jus experiandi é possível, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que esse jus experiandi vai ser mais difícil no judiciário. Ela tem uma força, a formalidade foi cumprida. E é importante a gente dizer que essa formalidade foi cumprida, e é uma nova sistemática da lei complementar, que era diferente da antiga, em que se juntou efetivamente a certificação com o aspecto tributário, com o aspecto da imunidade. Na Lei 12.101, existe uma diferença entre quem era certificado e quem era, e além da certificação, você deveria cumprir aqueles requisitos tributários, que estava lá no artigo 29, que no final das contas eram parecidos com o artigo 14, o famoso artigo 14 do Código Tributário Nacional, que é não distribuir lucro, que é remunerar dirigente dentro daqueles critérios estabelecidos, ter a contabilidade em dia, etc. Então, na lei antiga existia uma diferença entre uma certificação e os aspectos tributários. Isso é importante porque antigamente também na lei existia uma atuação da Receita Federal somente perante a questão tributária e a atuação dos ministérios certificadores para aspectos de certificação. Agora, essa lei traz tudo dentro de um bolo só. No próprio artigo 1º, ele diz que a lei complementar vem a regulamentar a certificação como modo de atuação, como modo de exigência para a imunidade de contribuições sociais. Especificamente ali, e a discussão de toda da questão da lei ordinária e da lei complementar, vem de um artigo da Constituição Federal que regulamentava, que é o artigo 146, que regulamentava que em direito tributário, em algumas matérias de direito tributário, só poderia ser por meio de lei complementar. Mas a certificação na outra lei não era de aspecto tributário, era aspecto somente de certificação. O tributário estava meio que separado. Agora não, a lei traz tudo junto. A lei traz a certificação, é um critério, um requisito para ter a imunidade de contribuições sociais, né? E aí eu até aproveito para explicar, porque na lei especificamente hoje ela determina, né, e ficou claro agora, que é cota patronal, PIS, COFINS, CSLL, PIS, COFINS, importação, né? Temos aí, sabemos que várias discussões no judiciário para ver se o PIS era ou não, estava dentro ou não da imunidade de contribuições, enfim, a lei acaba uma vez por todas essa discussão. E até importante, porque quando a lei acaba com algumas das discussões, ou seja, quando ela determina esses critérios, a gente pode pensar em, se o legislador agora, por meio de uma lei complementar, determina vários critérios, ou seja, o aspecto de certificação é igual ao aspecto tributário, ou seja, eles estão intrínsecos, lá atrás, então, quer dizer que estava errado. Se lá atrás quer dizer que estava errado, a gente consegue perceber vários aspectos que podemos utilizar nas nossas ações judiciais lá atrás, que obviamente não é o intuito aqui da gente discutir o juridiquês, enfim, discutir todos esses aspectos, mas é importante aqui a gente pontuar que essa lei, ela também traz efeitos para o passado, ela nos traz definições que são muito importantes, definições que sim foram estabelecidas também nas ações do STF, mas que agora são materializadas por meio de uma força de lei complementar, ou seja, aquilo que foi decidido ali pelo Congresso Nacional, né? Então, essa lei, até vou pedir, eu não sei se eu consigo o retorno do PowerPoint aqui, para eu poder seguir mais ou menos uma lógica. Eu não sei se vocês conseguem, enfim, ter acesso ao slide, enfim, mas eu tratei já um pouco desse contexto político. É importante que na última reforma, uma das reformas da Previdência, já tentava se estabelecer lá numa emenda à Constituição, dizendo que efetivamente
deixa eu voltar aqui para dar acesso, que a lei complementar seria a forma exigível para a definição do modo de atuação beneficente da assistência social, contemplada pelo 195, parágrafo 7º. Ou seja, a lei complementar é quem define o modo de atuação da entidade beneficente, né? Então, quais são aí os grandes objetivos da lei, que eu já tratei um pouco? Então, trazer todas as regras tributárias e de certificação dentro de um mesmo conceito, tá? Isso é muito importante. O Kildare também vai falar um pouco disso. A manutenção para concessão da certificação e para a imunidade de contribuições sociais para saúde, educação e assistência social, e aí dentro dos limites específicos que a lei estabeleceu. Então, na educação, a gente sabe que a gente tem, que em tese, de maneira lato sensu, a gente poderia atingir um público socialmente, socioeconomicamente vulnerável de outras formas que não por meio de bolsa de estudo. A lei até prevê, tá, alguns benefícios que podem ser dados ao aluno atendido. A Janaína vai falar bem sobre isso, uma porcentagem daquilo que você pode atuar, que não somente na bolsa de estudos. Em sentido lato, sim, a assistência social ela pode ser prestada, a atividade beneficente ela pode ser prestada de outras formas, mas para ter o direito à imunidade tributária é somente o que está estabelecido nessa lei. Acho que acaba um pouco com aquela discussão anterior que era muito ampla, né? E acho que é importante até explicar que houve uma mudança de lógica justamente nessa questão tributária com certificação, que agora é a atuação dos órgãos fiscalizadores. Sempre se teve, como eu disse, essa diferença entre Receita Federal e Ministério. Essa lei traz uma novidade que é importante, que a responsabilidade agora de fiscalização entra em tese para muita gente. Mas Receita Federal, Ministério dos Certificadores, Ministério Público, enfim, são alguns entes da lei que têm o direito de fiscalização. Mas, no fim e ao cabo, quem vai decidir se houve algum tipo de desvio, se houve algum problema no cumprimento dos requisitos para usufruir da imunidade, é o Ministério Certificador. Tá? Então, isso é algo importante, porque hoje a Receita Federal, pela nova sistemática, por exemplo, ao verificar que qualquer dos requisitos, sejam os tributários, de remuneração de dirigentes, de contabilidade, sejam os de certificação, bolsa de estudo, no caso, aqui para instituições de ensino, bolsa de estudo, ela é obrigada a fazer o auto de infração, mas não prosseguir com esse auto de infração, e sim remeter ao Ministério Certificador para que fiscalize. Então, somente depois que decidida a questão, lá no Ministério, é que ele pode, daí sim, passar a seguir com PAF, que a gente chama, né, com o processo administrativo fiscal. Então, isso muda a sistemática de que hoje nós estamos. Volta, talvez, até um pouco, Kildare, com uma sistemática antiga, né, que existia na 8212, do ato cancelatório. A única diferença é que agora, todo esse procedimento passa a ser direto no Ministério. Isso nos dá, talvez, uma segurança maior, porque antes a gente tinha um certificado, a gente tinha uma garantia em tese, uma segurança da imunidade, um fiscal chegava lá e falava, discordo. A gente tem algumas situações que o fiscal muitas vezes discordava que aquilo era atividade beneficente, apesar da lei falar que era. Então, por qualquer motivo que fosse. Então, hoje a gente tem, talvez, aí uma padronização, que essa lei traz essa diferença em função de certificação e imunidade estão intrínsecas, elas são a mesma coisa. Até porque, no fim das contas, e aí eu já passo a palavra para o Dr. Kildare, o próprio STF definiu. A certificação é requisito válido, possível de ser exigido, para que o poder público tenha condições de fiscalizar as entidades, para ver se elas estão atuando da forma como tem que atuar, e não só simplesmente não tem finalidade lucrativa, mas se elas estão atuando para aquele que mais precisa, né, para o mais vulnerável. Então, eu passo a palavra para o Dr. Kildare, para que ele possa aí continuar também com os objetivos da lei. Olá, bom dia a todos. Gostaria de parabenizar e agradecer, em nome da professora Lúcia Teixeira, ao CEMESP por esse evento, em nome do professor Rui, ao CEMEG, que está em parceria também na promoção desse momento de reflexão sobre essa nova lei complementar 187, e já me perguntaram, essa nova lei complementar, ela traz um novo SEBAS?
Entendo que não. A lógica da certificação ela permanece basicamente a mesma, mas ela traz um novo sistema para a imunidade tributária do artigo 195, parágrafo 7º. E é dentro dessa lógica, e até dialogando aí com os grandes objetivos que o Júnior expôs, que responde a esse contexto todo que a gente viu de judicialização em torno da questão da necessidade ou não de lei complementar, que nós vamos traçar aqui inicialmente quais são esses novos paradigmas, quais são as balizas, as principais chaves de interpretação para essa nova lei. É importante a gente ressaltar que nós estamos falando de uma obra que ainda não está acabada, né? A gente, como disse bem o Kovac no começo, está atento aí à votação dos vetos. Os vetos mudam, eles não mudam os paradigmas, mas eles mudam questões importantes. Até o Kovac citava aqui a questão do termo de ajustamento de gratuidade, que é uma questão importante para as entidades. E, mais do que isso, é uma lei que, historicamente, ela depende muito do decreto regulamentador. Muita coisa fica para ser esmiuçada pelo decreto. É uma lei que traça instruções para serem aplicadas por 3 ministérios diferentes e a Receita Federal. Então, nesse primeiro momento, a gente vê ainda um vazio de aplicação da lei, com comandos que são imediatos, justamente por ausência dessa regulamentação. Então, é imperioso, inclusive, dizer, e repetir aquilo que o Kovac já falou, que esse seminário vai precisar de outro, né? Assim que sair o decreto, a gente tem que voltar aqui justamente para falar sobre como é que os russos pensaram, né? Aqui é a nossa estratégia, é a nossa versão, é o nosso lugar de fala no semestre, é a nossa interpretação dessa nova lei, que cria novos paradigmas. E é importante a gente ter esses paradigmas em mente, porque são chaves de interpretação, inclusive, de luta para que sejam efetivados, né? E eu começaria falando de uma mudança que foi revolucionária no texto da lei. Depois de 88, é a primeira vez que uma legislação trata o direito do artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, como imunidade em todo o texto, né? Eu até, no dia que percebi isso, liguei para o Kovac, que também está conosco há muitos anos, e disse, me emocionei ao ver, porque vi aqui a luta da advocacia brasileira, de grandes advogados que sempre lutaram, sempre insistiram, que nós não estamos tratando de uma isenção como o INSS, depois a Receita Previdenciária, depois a Receita Federal tratavam. Não, nós estamos tratando de uma imunidade tributária. E essa vitória da advocacia, que começou lá com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, ela está materializada no texto da lei complementar. E não está como mera retórica, é importante que se diga. Tem um detalhe que acho que é interessante, né? Acho que tem um mérito realmente nesse projeto, no sentido de que a sociedade civil se antecipou a uma proposta. Porque, normalmente, a proposta sempre veio muito mais do setor público, ou seja, do próprio governo. E houve uma grande movimentação por parte das entidades, o Semestre, inclusive, participou dela. Tem aí um movimento chamado Rumos da Filantropia, que o Semestre também faz parte, e eu acho que esse foi um outro lado interessante. Houve uma profunda participação da sociedade civil, inclusive o Semestre se envolvendo com esse tema. Com certeza, Kovac. E essa materialização da imunidade, a gente percebe que não é só um recurso retórico da lei. Ela trata efetivamente como imunidade quando revoga todas as leis ordinárias. Revoga, inclusive, o artigo 11 da Lei 11.096, que vai causar problemas, até a Janaína vai citar na questão do SEBAS educacional. Mas é para valer. Ela trata como uma verdadeira imunidade. Isso também fica claro com a segunda mudança de paradigma, que nós chamamos a atenção, que é a declaração de escopo, que está no artigo 4º. É uma coisa linda de se ver, né? Ou seja, todas as grandes vitórias da advocacia, todas as grandes lutas da advocacia nesse segmento estão cristalizadas nesse dispositivo que diz claramente que se trata de uma imunidade, que essa imunidade abrange
cota patronal do INSS, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, ou seja, tudo aquilo que, historicamente, a Receita Federal sempre tentou negar e mitigar, tratando como isenção e dizendo, não, essa imunidade aqui, esse direito é só para a cota patronal. A lei complementar diz, não, abrange tudo isso, e é como o Júnior falou, certo? Essa declaração de escopo, ela vale para frente, mas ela tem um efeito remissivo indireto. Vai enfraquecer todas as discussões judiciais, todas as execuções fiscais em que a Receita Federal insiste em cobrar PIS sobre folha de entidade beneficente de assistência social com certificado válido e vigente, COFINS com certificado válido e vigente. Então, é outra grande mudança de paradigma. Fica claro, certo, qual é a extensão da imunidade. E aí, o Júnior falou um objetivo dessa lei, que foi unificar as regras de certificação e de imunidade tributária, certo? E isso está materializado até na mudança da geografia legislativa. Em que sentido? As regras de imunidade, historicamente, sempre foram tratadas só pela Receita Federal. A Receita Federal ia, lançava o crédito. Aquilo que estava no 29 estava exclusivamente a cargo e competência da Receita Federal. E estava lá no final da lei. Agora, na lei complementar, essas regras, elas passam a ser as regras iniciais, certo? Para o gozo da imunidade e da certificação. Deixou de ter essa distinção. E essa é uma mudança de paradigma importante. E aqui eu quero falar para as instituições especificamente, que a lógica de ter um departamento de filantropia que cuida das regras de política pública e um departamento de contabilidade que cuida das regras do 29, isso vai ter que ser revisto. Por quê? Porque, a qualquer tempo, qualquer um dos órgãos com competência para representação, para fiscalização, eles vão poder usar qualquer desses requisitos para fazer denúncias, representações contra a entidade, a Receita Federal, para afastar a imunidade, seja por regras da antiga imunidade tributária, certo? Que eu estou propondo aí a gente chamar de regras institucionais, ontológicas, certo? Seja pelas regras de política pública. A nova lógica que o Júnior desenhou aqui, da fiscalização da Receita Federal, ela é uma sistemática em que a fiscalização lança o crédito e representa, e fica esperando o resultado da representação. Eu diria para vocês que a lógica aqui é o seguinte: não existe mais essa, que a gente via antigamente, de uma entidade com um certificado de entidade beneficente de assistência social válido e vigente, ter crédito tributário dessa imunidade lançado, cobrado e executado. Não, a Receita Federal só pode agir agora se o certificado for cassado. E essa mudança de sistemática, como é uma sistemática processual, isso também vai ter efeito remissivo. Inclusive sobre o processo passado, porque a regra processual ela se aplica de imediato, na hora que o ato processual está sendo feito. Eu lembro bem que uma mudança dessa sistemática ocorreu da migração da Lei 8.212, que naquela época você cassava a imunidade e depois lançava o crédito, para a Lei 1201, que, no artigo 31 e 32, determinava que o fiscal deveria expor os motivos para o lançamento, no próprio auto de infração, expor os motivos para o lançamento tributário suplementar e lançar o crédito. Créditos que já estavam em grau de recurso, certo? Naquela época, e que não tinham essa indicação de quais os dispositivos do 29 estavam sendo desrespeitados, houve uma instrução normativa da Receita Federal determinando que eles voltassem para ser sanados e que a fiscalização escrevesse quais são os motivos para poder voltar o processo administrativo fiscal. De igual modo, na presente transformação, os processos contra instituições com certificado válido e vigente, eu entendo que devem ser sanados, eles devem voltar à primeira instância fiscal para que a fiscalização represente ao órgão concessor e só após o encerramento do processo de cassação, de representação, é que esse processo poderá tramitar, porque nós estamos tratando de regra de processo administrativo fiscal, e regra de processo se aplica ao tempo da realização do ato. Então, assim,
é uma mudança de paradigma que está expressa na mudança de geografia. Essas regras, elas se comunicam. E vai ter mudanças importantes. Tenho impressão que, por exemplo, a regra que está lá no artigo 3º, que exige a regularidade fiscal, na hora do protocolo do certificado, os diversos órgãos concessores vão exigir que a instituição apresente a CND, apresente a certidão de FGTS, certo? Que eram documentos que a gente sempre dizia, não, só tem que ser apresentado junto à fiscalização da Receita Federal quando for pedido. E essa foi uma pergunta recorrente na consulta que foi feita, se eu preciso, quando é que eu preciso ter a CND? Eu preciso ter a CND toda vez que um órgão com capacidade de me fiscalizar, seja a Receita Federal, seja o órgão concedente, porque tem poder de supervisão, sejam aqueles órgãos que têm capacidade de representação, Ministério Público, Tribunal de Contas, conselhos das políticas públicas, Conselho Municipal de Educação, Conselho Estadual de Educação, me impedir esse documento, eu tenho que apresentá-lo. Ou seja, para uma entidade beneficente de assistência social, a CND é vida. Você tem que estar sempre com a CND, porque no momento em que você for instado a apresentar, se você não tiver, isso pode ter consequências numa representação que pode caçar teus sebas, certo? Então, muda de conotação, tá? Uma outra coisa que também, que eu entendo que é outra grande vitória da advocacia tributária, que atua nesses anos todos, é o reconhecimento, pelo menos mitigado, tá, da natureza declaratória do certificado de identidade beneficente de assistência social. Tentando traduzir essa discussão, a Receita Federal e a legislação sempre tratou que o certificado ele constituía a entidade como beneficente, ou seja, eu só passava a ser entidade beneficente no momento que era deferido no Diário Oficial o meu certificado. A advocacia brasileira sempre defendeu que esse certificado ele se refere a um direito constitucional de reconhecimento de uma situação que é ontológica da entidade. Uma entidade beneficente de assistência social, ela é beneficente de assistência social antes da declaração do poder público. Então, o ato do poder público é meramente declaratório, não constitui o direito. E nessa direção, o Superior Tribunal de Justiça, através da súmula 612, reconheceu a natureza declaratória e diz que o certificado retroage seus efeitos até a data em que a entidade demonstre que cumpre os requisitos para sua concessão. Certo? A legislação ela vai nessa direção de reconhecer que tem natureza declaratória e no artigo 36, ela diz, olha, o certificado tem validade a partir da data de sua publicação, mas os seus efeitos retroagem à data do pedido. Veja que esse efeito retroativo já é um reconhecimento da natureza declaratória, mas ele ainda não é dentro daquilo que determinou o STJ. Porque o STJ foi claro para dizer que esses efeitos retroagem a quando eu demonstre que cumpro os requisitos. E, no caso, o óbvio, se o respeito fosse total ao que diz o STJ, o efeito tributário deveria retroagir a um ano antes da data do protocolo, que é quando eu demonstro, através de documentos, que eu cumpro os requisitos, certo? Então, isso ainda pode gerar uma pequena judicialização. Hoje de manhã, aqui a gente tomando café, o Júnior até suscitou um questionamento interessante. Disse, olha, o decreto poderia, certo, trabalhar essa questão do momento em que a entidade protocolo pedido, já que vai retroagir a data do protocolo, deveria ter uma forma dela passar a recolher de um modo que permitisse a restituição de imediato, não precisasse compensar lá na frente. O que faz todo sentido. Exato, né? Porque hoje como é que funciona na prática? Né? Porque na prática, na Lei 12.101, quando o artigo 31 foi inconstitucional, e a gente utiliza aí a súmula do STJ dizendo que retroage até um ano, né, quando foi cumpridos os requisitos, hoje a gente é obrigado a entrar com uma ação judicial para pagar em juízo essas contribuições sociais. Porque, no fim das contas, se eu estou pedindo a concessão hoje, e a gente sabe que, historicamente, o MEC demorava anos para julgar os SEBAS. Hoje está mais rápido, acho que a Janaína tem mais
tem mais experiência nisso, mas antigamente demorava 6, 7 anos. Então, eu faço um pedido de concessão hoje e eu continuo tendo que pagar a contribuição social. Se eu não pago, minha CND cai. Se minha CND cai, consequentemente, eu não tenho direito ao SEBAS. Então, eu acho que a gente tem que criar uma alternativa, aí tem que vir por decreto, por regulamento, para que eu continue pagando, não perca a CND, mas eu depois não tenho que fazer com uma ação de restituição em débito. Porque uma ação de restituição em débito demora, depois eu recebo em precatório, mas eu posso até compensar isso, eu posso fazer para o perde-comp. Tudo bem, mas aí você já vai compensar o quê? Só contribuições de segurados, porque efetivamente, no fim das contas, é caixa da instituição. É caixa, então, penso que tem que ter uma alternativa para que você depois tenha uma conta judicial, como tem, é um procedimento da Caixa Econômica Federal mais tranquilo para isso. Não, eu entrei com o pedido de concessão, eu deposito nessa conta, eu garanto minha CND. Se for deferido, eu, do dia para a noite, restituo. Se for indeferido, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o cofre público, pega também e resolve isso. Então, acho que precisa ser criada uma alternativa, a lei trouxe avanço, mas, ao mesmo tempo, agora a gente precisa materializar isso, né? Porque, no fim das contas, é caixa da instituição. Voltando, então, para outra mudança de paradigma importante, a gente que atua na defesa tributária das instituições sempre estranhou, desde a época do INSS, a facilidade com que era se colocado como corresponsáveis diretores de associação, associados, mantenedores, curadores de fundação, às vezes até contadores, nessas instituições. Diretor de marketing. A gente tem a atuação de diretor de marketing sendo atuado pela... Não, pois é. A facilidade com que eles colocaram sem nenhuma preocupação com motivação. Era o padrão, certo, dos lançamentos nessa seara, sempre vinha o lançamento, certo, normalmente absorvendo todo o patrimônio líquido da entidade, né? Na época que era 10 anos, era 100% do patrimônio líquido, era um horror, e o nome dos diretores, certo, sem nenhuma preocupação com motivação, até em desrespeito ao 135 do CTN. Essa legislação tem uma mudança de paradigma. Para dizer, ela diz expressamente no seu artigo 3º, parágrafo 3º, certo, que os diretores, associados, mantenedores não são responsáveis, exceto se agir por dolo, fraude, má-fé, certo? Então, confesso a vocês, é muito gostoso ver isso na lei, certo? Porque a gente tem a esperança agora que, pelo menos, ele se dê ao trabalho de motivar, certo? Aquilo que já se fazia, por exemplo, quando eles lançavam a imunidade do 156C, certo? Sempre que lançavam um diretor, não vinha aquela relação por default. Eles tinham a preocupação de dizer, olha, estou lançando aqui porque houve fraude à lei, com base no 135. Então, isso é uma mudança de ponto de vista importante da lei. Que eu diria isso é importante, que esse é um daqueles efeitos que eu falei que essa lei retroage. Porque se alguma da entidade aqui tem diretores com... processo criminal, né, com inquérito criminal em função disso, essa é uma lei penal. E a lei penal não há dúvida que retroage mais benéfica para o passado. Então, a gente pensa que todos os inquéritos criminais que foram instaurados lá atrás, que não estejam fundamentados em fraude, dolo, tem que acabar do dia para a noite. Então, se existe, a gente tem alguns clientes nessa situação, já estamos peticionando e dizendo, não pode mais. Então, ou seja, retroage também sobre esse efeito. E por último, até porque os últimos dois tópicos já foram sob maneira tratados tanto pelo Júnior e até por mim, nessa questão do paradigma, diz respeito a estar escrito na lei um entendimento que já vinha há muito tempo por parte da Receita Federal, nos diversos julgamentos, e que agora resta claro e fica como uma orientação a todas as instituições. O benefício fiscal, a imunidade tributária concedida, não pode ser aproveitada a terceiros. Não pode ser estendida a terceiros, seja por terceirização de mão de obra, seja por contratos, certo? Eu lembro sempre da situação do cuidado que deve ter nos polos de EAD, Kovac, certo? O polo é um terceiro. Os funcionários do polo têm que pagar a cota patronal de INSS, porque normalmente é uma empresa, certo? Então, no começo dessa operação, a gente via algumas situações em que, não, eu vou colocar meu funcionário porque eu não recolho cota patronal. Está claro e expresso agora no artigo 4º, e no artigo 3º, inciso 5. Então, assim, não resta dúvida. Eu não posso, por meio de contrato, criar artifícios
para que um terceiro que tem natureza comercial ou que não é beneficente de assistência social aproveite essa imunidade. Então, Kildare, e aí a gente pode até compartilhar aquele exemplo que a gente vivenciou esse ano. Uma instituição estava perguntando se ela poderia contratar no CNPJ da instituição que tinha SEBAS para uma outra associação que era associada, mas que tinha um CNPJ divergente, né? Era uma matriz também, e que não tinha SEBAS. E a gente colocou, não dá. O SEBAS e a imunidade, ele se aproveita a quem tem e as filiais. Então, agora está muito mais evidente, né, Kildare? não, com certeza. Mas certo? eu acho até importante a gente pontuar isso, que é o finalzinho que a Janaína falou, que existe até uma discussão que veio ontem, que a lei, hoje, ela diz que somente o CNPJ matriz é que faz direito ao SEBAS. Ao que dá a entender, a lei não está considerando as filiais para fins de SEBAS. Eu acho que não é esse o intuito da lei, mas um dos vetos, né, do presidente foi nesse sentido, e acho que isso é uma coisa que vai dar discussão. Até uma consulta, realmente, uma consulta que veio ontem, mas se você olhar o texto, ele diz que o seguinte... As atividades meio, né? Tanto ele na diz o assistência. seguinte, para a entidade e todas as suas atividades. Certo? O texto é melhor do que o texto da lei do 101, porque o da 101 só falava que não se estendia a outros CNPJs, mesmo que eu fosse uma atendedora. Agora, ele diz, repete, que não se estende a outro CNPJ, mas diz que essa imunidade serve para todas as suas atividades. E a consulta era justamente uma instituição de ensino que tem um hospital, certo? E que uma empresa estava dizendo, não, mas não se estende aqui às filiais, certo? Eu digo, olha, está aqui, todas as suas atividades, e uma outra mudança que é importante falar, é que a lei, em diversos pontos, especialmente quando trata da entidade beneficente de assistência social, que é certificada pela atividade de assistência social, ela diz que ela pode ter atividade econômica que subsidie a sua atividade principal, certo? Os custos com essa entidade é que não podem superar os custos com a atividade fim. Mas fica claro que mesmo essa atividade, que meio, ela está beneficiada pela isenção. E, nesse sentido, o texto é mais feliz do que o do 101. Sim, e essa extensão também está muito clara para quem atua com saúde. Saúde também permite, né, o desenvolvimento de atividades para além de saúde, por meio de outras filiais, e ainda assim a imunidade vai ser alcançada. Houve uma omissão em relação à saúde, mas a gente entende que essa interpretação sistemática não tem como defender em sentido contrário. Até porque a saúde tem uma especificidade, né? Qualquer curso na área de saúde, ela tem filial em várias filiais, né? Pela natureza, laboratório, etc. Então, seria realmente extremamente estranho uma coisa dessa, né? A única coisa que me vem à mente, que se aproveita na entidade filantrópica, gostaria até que vocês comentassem isso, é com relação à locação. Quer dizer, o imóvel locado por uma entidade filantrópica, por terceiros, é mantida a imunidade em relação aos tributos, né? Ao imposto. Nós estamos falando aí da imunidade do 156C, a imunidade de impostos, e a imunidade do IPTU, ela é o proprietário. Então, por isso que essa imunidade é mantida mesmo com o imóvel locado. O Supremo Tribunal Federal diz que, inclusive, isso não desnatura a natureza da entidade, desde que a receita daquela locação seja reinvestida para a atividade fins. Então, assim, feito essa análise aí dos grandes paradigmas da Lei Complementar 187, que são chaves interpretativas importantes para a gente adentrar a lei, nós vamos passar a analisar os requisitos que eu estou chamando de requisitos institucionais, certo? Que eram, de um modo geral, aquelas exigências que tinham no artigo 29, certo? E que hoje vão ser exigidos da entidade a qualquer momento, como já foi exposto. O primeiro continua, e assim, muitas das coisas são continuações, mas eu vou passar aqui panoramicamente para a gente manter a linha de raciocínio e apresentar o que é que se espera, tá? E até para introjetar dentro
da cabeça dos mantenedores a ideia de que esses requisitos agora, certo, eles vão ser questionados por todos o tempo todo, né? Isso é importante. Então, a necessidade de que seja constituída como entidade sem fins lucrativos, associação ou fundação, que atue em uma daquelas 3 áreas, certo? Essa definição da área e da área preponderante, a Janaína vai até explorar mais na frente. Kildare, eu faço aqui só um parênteses, né, que a gente sempre orienta, você tem que ser associação ou fundação, mas também há a possibilidade, a gente defende pelas organizações religiosas também pleitearem um SEBAS. Só que, para isso, elas precisam desenvolver, de fato, atividades de assistência social, educação ou saúde. Então, a mera atividade com viés religioso, por si só, ela não garante o SEBAS, né? Então, isso é algo que já está previsto no Acordo Brasil-Santa Sé, é repetido no marco regulatório das organizações da sociedade civil, e a gente acredita que, dentro do SEBAS, não tem como dissociar o que já está nas normativas. E aí tem que, essa definição da área de atuação preponderante, certo? Ela vai se dar pelo custo, certo? A Janaína até vai explorar essa questão do critério mais na frente, certo? O atendimento continua sendo a exigência universal, ou seja, eu não posso fazer acepção de pessoas, eu não posso atender só os meus associados, certo? Continua também aquela necessidade de previsão no estatuto, que, em caso de extinção, o patrimônio seja destinado a uma entidade. Até a Lei 1201 tinha um termo mais inteligente, que era congênere. A Lei Complementar 187 fez uma opção preferencial pela confusão aqui, tá? Porque ele exige que a entidade seja certificada ou pública. E aí, gente, conhecendo os órgãos concessores de certificado, como a gente conhece, certo? Quem não tiver com essa redação, certo, é de bom tom, certo, é preventivo, para não se baixar em diligência, para não reformar o estatuto às pressas, que reforme esse ponto do seu estatuto para adotar a mesma redação que está lá no artigo 3º, inciso 8º. Ou seja, em caso de solução, eu vou destinar para a entidade certificada ou pública, porque isso vai facilitar o debate, certo? A gente sabe que a administração ela tem uma limitação na interpretação, porque é uma atividade vinculada. Então, os servidores realmente ficam muito incomodados quando o texto é diferente. Então, seria bom já se antecipar e adequar os estatutos. Como regra, continua aquela regra de não remunerar dirigente, com as exceções que já são sabidas. Isso é um seminário à parte, eu não vou adentrar aqui, certo? Nas perguntas, se tiver alguma coisa, a gente esmiuça essa questão, mas, de um modo geral, não mudou, certo? Nem a regra, nem a exceção, certo? Vedação de distribuição de resultados, isso também já é uma regra que vem batida, não há grandes ponderações. Aplicação do recurso no território nacional, aplicação do recurso nos objetivos institucionais. Esses critérios, esses últimos 3 que eu citei, eles têm que estar no estatuto e têm que ser verificados na contabilidade, certo? Manter as certidões negativas tributária federal, é importante, a lei deixa claro que é federal, ou seja, eu tenho que apresentar a CND federal, em que momento? Certo? No momento em que for cobrado por qualquer órgão com capacidade para tanto, tá? A fiscalização ela se dá pelo órgão concessor, seja no processo de renovação do certificado, seja por supervisão, seja porque ele recebe representação de algum daqueles órgãos com capacidade de representar. E também a certidão de FGTS, também já falamos disso. A questão da regularidade contábil, certo? Que também não é nenhuma novidade, ou seja, a contabilidade tem que ter o registro da receita, despesa, gratuidades segregadas, porque, como ele trabalha com o conceito de atividade preponderante, ele precisa enxergar onde é que está o custo prevalente, que é o critério de preponderância, e respeito às normas gerais de contabilidade, que é a ITG 2002, né? Na transparência consumou 2020, aqui errado. Manutenção por 10 anos dos registros contábeis é um critério que permanece, é um critério que a gente sempre questiona por que 10 anos, já que o prazo decadencial é de 5 anos, e a necessidade de auditoria externa
para quem tiver receita bruta acima de 4.800.000, certo? Por último, eu queria refletir com vocês os efeitos remissivos dessa nova legislação. Muita coisa já foi falada aqui, certo? E é interessante que é o seguinte, existe uma esquizofrenia, certo, na legislação, porque tem textos que dão essa remissão e os vetos tentam tirar o que não pode tirar, porque já foi dado pelo texto, certo? Então, por exemplo, a remissão direta e clara é do 41, certo? Que diz, ó, tudo que estiver sendo discutido lá atrás, que seja com base em norma inconstitucional, está perdoado. Eu defendo sempre que quando vem esses textos, Kovács, não é uma remissão para a entidade, não é um perdão para a entidade, é uma forma de proteger o governo de pagar ônus sucumbenciais a advogado, certo? Então, assim, mais do que um perdão, eu me recuso a dizer, perdoou nada. Ele está protegendo o governo para tentar evitar que o governo tenha um prejuízo ainda maior, certo? Como a Fazenda já está peticionando nesse sentido, né? Eles estão pedindo já o reconhecimento e só a homologação, justamente para não pagar os honorários, né, sucumbenciais. Exato. E aí é curioso que o parágrafo 1 do artigo 41, ele não cria direito nenhum, ele só faz dizer, olha, não importa se o crédito está escrito, se o crédito está em recurso, está com exigibilidade suspensa ou não, está em dívida ativa, tal, aí vem o governo e veta. Não dá para entender nada. Não dá para entender porque vetou, porque aquele veto, do ponto de vista prático, certo? Ele não tem alcance. O direito já foi dado pelo 41. Aliás, não precisava nem ter o 41. Tem a decisão do Supremo, certo? Se continuar, o governo, além de não receber o crédito, ele vai pagar a sucumbência, certo? E tem os efeitos indiretos, muitos já foram falados aqui, para não ficar repetitivo, eu só quero mencionar um que eu acho que é importante, que é o seguinte. No procedimento de certificação, você, a cada 3 anos, faz um protocolo e fica o protocolo para trás sendo julgado, certo? A lei complementar diz o seguinte, se você protocolar agora uma renovação com base nos requisitos da lei, ao tempo, né, porque você tem que protocolar 1 ano antes do vencimento, você pode requerer que esse processo, certo, seja julgado preferencialmente, certo? E esse processo, se é protocolado agora em 2022, provavelmente é para um certificado que vai valer para os próximos 3 anos, certo? Todos os outros processos cuidam de períodos anteriores. Tem uma regra que continua vigente, que é o seguinte, que o protocolo tempestivo garante a validade do certificado até a data de publicação do indeferimento, certo? E agora, eu diria até para você que todo recurso tem efeito suspensivo na esfera da certificação, porque a Receita Federal só vai poder lançar quando tiver encerrada o processo de cassação, certo? Então, ora, se os efeitos só vai se dar da data de publicação do indeferimento, se não ocorreu efeito nenhum, certo? Esse tempo já era. E aí, se eu peço para julgar um processo que está pedindo certificado para 2023, 2024 e 2025, se esse certificado for deferido, certo? É óbvio que os outros vão ter que ser arquivados, já perderam o objeto. É por isso que o veto ao parágrafo que dizia isso, o óbvio, certo? Não faz sentido. Se eu permito, se pedir preferência para esse julgamento e ele fura a fila de processos que não vão ter mais efeito, o arquivamento é a medida que se impõe. Tá? Então, esse é um efeito remissivo indireto. A declaração de escopo, que já foi falada pelo Júnior, e a mudança de rito tributário, que também já foi falada pelo Júnior. Existe uma outra discussão também, que não é um efeito remissivo, bem um efeito remissivo, mas acho que até a Janaína deve explorar, que é a questão da prorrogação da vigência do certificado, mas eu vou deixar para a Janaína explorar isso. Então, passo a palavra para a Janaína para cuidar do SEBAS Educação e do procedimento de certificação. Alguém consegue só colocar o retorno aqui do PowerPoint para a gente, por favor? Bom dia. Agradeço ao SEMESP pela oportunidade, em nome da presidente, professora Lúcia. E eu quero falar um pouquinho se houve ou não inovações nesse novo marco. O doutor Kildare pontuou, a gente está chamando de novo marco do SEBAS, mas que, em tese, ele repete um pouquinho a Lei 12.101. Um pouquinho não, né, Kildare? Repete muita coisa.
Mas, ainda assim, há alguma mudança, né, sem olhar para esses aspectos institucionais? Na parte da educação, a gente percebeu grandes avanços, sim, muitos deles, na verdade, incorporando alguns entendimentos dos órgãos ao longo desses anos, que já estavam, inclusive, na Portaria 15 de 2017, ou que estavam com o entendimento da consultoria jurídica lá do Ministério da Educação. Então, um grande avanço que eu percebo aqui é a distinção, ou melhor, a apropriação do princípio da universalidade com foco na educação. Então, como que a gente sabe? O SEBAS, de modo geral, ele não pode ser, né, algo voltado para os profissionais dessa instituição. Ele realmente tem que pautar pela não discriminação de caráter religioso, gênero, raça, só que na educação ele coloca que não pode ser discriminatório desde que não haja previsão em lei. Então, o que ele está colocando? Que na educação a gente pode trabalhar com a lógica das políticas das discriminações afirmativas. Então, e por que isso? Né? Porque a gente tem que perceber que o SEBAS, na verdade, ele é uma política pública voltada para a inclusão social. Então, será que somente da bolsa de estudo a gente vai conseguir a inclusão social? Provavelmente não. Por isso que vem a ideia também de benefícios e, inclusive, de fazer ações afirmativas. Então, aqui foi lançado um desafio para as instituições para, de fato, desenvolverem alguns editais que atraem essa comunidade, né, negra, quilombolas, indígenas. A gente tem algumas instituições que atuam realmente muito próximo desse ambiente indígena. Então, qual é o diferencial do edital para essa comunidade? E aí, sim, a gente pode falar numa política pública que vai focar na inclusão social. E esse é um ponto que tem sido muito questionado pela CGU. A CGU colocou que o custo do SEBAS ele é superior a outras políticas, como o ProUni, como o FIES. Então, eu acho que é bem interessante as instituições começarem a olhar isso, até para demonstrar o maior impacto da política. Um outro avanço aqui, que eu celebro, é a possibilidade de majoração da renda per capita da família. Então, qual que é a regra geral? Para a bolsa integral, as instituições, né, vão selecionar aquela pessoa do grupo familiar que tem até um salário mínimo e meio, ou então, para a bolsa 50%, até 3 salários mínimos per capita. E aqui, o legislador foi muito feliz porque ele possibilitou majorar esses perfis, né, de um salário mínimo e meio ou 3, até 20%, diante de alguma situação concreta, né, levando pelo aspecto social. Aí, o que vai acontecer? A assistente social ela vai estar diante de um caso concreto, e a gente já viu situação desse jeito. Por exemplo, a pessoa perdeu o emprego, no mês que ela estava pleiteando a bolsa, de repente entrou o seguro-desemprego. E o seguro-desemprego ele não é glosado, ele vai ser considerado como a receita. Então, a assistente social ela tem, sim, agora a competência para fazer um parecer afastando, né, se ela avaliar que o seguro está dentro dessa margem de 20%, e ainda assim conceder a bolsa. E existem diversos casos que as equipes de assistente social relatam e que, com certeza, vai ser acolhido. Mas aqui fica o destaque, tem que ser um parecer realmente assinado pela assistente social. A outra possibilidade que foi introduzida aqui na Lei Complementar 187 é estender a bolsa, aproveitar a bolsa para as que foram concedidas aos colaboradores. Então, é muito comum as instituições darem bolsas de estudos aos colaboradores, que muitas vezes têm o perfil socioeconômico semelhante, idêntico à da Lei Complementar 187. Então, agora vai ser possível aproveitar em até 20% as bolsas que foram concedidas a esse público de colaboradores. Então, é importante não usar somente, eu vou usar aqui 20% porque está focado na CCT. Não, é preciso demonstrar que, ainda assim, eles têm o perfil de um salário mínimo e meio para a bolsa integral e 50%, né, para a bolsa parcial, o perfil socioeconômico de 3 salários mínimos e meio. Um outro aspecto aqui que entrou na lei complementar
é a maior clareza em relação à educação profissional. Era sempre objeto de dúvida se a gente tinha que conceder ou não bolsas de estudos para esse tipo de ensino. Então, a gente sempre dava orientação que sim, sobretudo para aqueles cursos que estavam articulados com o ensino médio, não tinha por que não conceder a bolsa, mas não era muito claro. Eu, por exemplo, eu fiz algumas provocações no Ministério da Educação e eu nunca consegui uma resposta mesmo por escrito, porque a gente sabe que tem uma nuance, né, no ensino profissionalizante. E agora a lei ela veio e falou, não, realmente pode dar a bolsa de estudo, inclusive vai ser possível você computar, tanto no ensino médio, quando você tem o ensino profissionalizante articulado com a básica, mas aqui está gerando uma dúvida também, eu já recebi vários questionamentos, e a gente já passou para o MEC, que é um ponto que precisa de regulamentação. E qual que é a dúvida que tem sido gerada? Será que agora o Ministério da Educação vai começar a fiscalizar educação básica, educação profissionalizante e ensino superior? Porque até então, o que acontecia? O ensino profissionalizante estava dentro da básica. Salvo o melhor juízo, o Kovac me corrija, foi objeto até de consulta do SEMESP sobre essa questão das bolsas do ensino profissionalizante, na época daquele programa do governo, o Pronatec, certo? Estava bombando as instituições com muitos bolsistas, tinha um problema também, porque o Pronatec não tinha como dar bolsa, porque o governo pagava 100%, como realizar essas bolsas. Me parece que a lei não entra nessa seara, né? Até porque a própria lei ela define quantitativo de bolsa para educação básica e educação superior. Ela não determina que eu preciso ter 1/5, por exemplo, para a educação, né, profissionalizante. Então, mas, realmente, será que na calculadora depois do MEC não vai ter essa diferença de educação básica? Por exemplo, se no caso você pode ter as três, uma instituição com as três, educação básica, educação profissionalizante e educação de ensino superior? Sim, até porque ela colocou também, né, um dispositivo específico para a educação profissionalizante e ainda colocou, é possível a dupla contagem. Então, se é dupla, haverá em algum momento essa contagem só para o profissionalizante? Só que eu conversei com a equipe e eles ainda não têm o entendimento de como isso ocorrerá no regulamento. Então, a nossa orientação conservadora, aí eu quero até ver com o Kovac o que ele recomenda, é que, sobretudo para quem tem o ensino articulado, dissociado da básica, tem que dar a bolsa para esse tipo de ensino. Inclusive, é uma coisa interessante, né? Porque a educação profissional você pode dar de forma concomitante, ou seja, você tem um ensino médio, cuja a regulação, vamos dizer assim, está vinculada à educação básica, e aí é só educação básica mesmo, sistema de Estado, estadual, e você tem a profissional hoje, que inclusive é concorrente, porque você tem um programa Pronatec, recentemente mesmo foi publicada uma portaria em que é permitido que as instituições ofereçam um curso técnico, né, que o Pronatec foi um problema na questão da federação, propriamente dito, né, porque não estaria aí o sistema federal vinculado à possibilidade de oferecer, mas criou essa regra, né? Então, eu entendo, sim, que precisa, até por cautela, conceder realmente a bolsa. Sim, uma postura mais conservadora nesse primeiro momento, né? E aí, uma vitória aqui, que foi uma vitória do SEMESP, da Kovac, que é a questão de não punir a instituição diante de fraude realizada pelo bolsista. Então, o que a gente vivenciou, né? Kilder e Kovac e o Zé Roberto lembram. A gente teve instituição que 2% dos alunos fraudaram realmente, né, o processo seletivo, e, por conta disso, houve uma representação da Receita Federal e houve o indeferimento do SEBAS. A gente entrou com recurso, demonstrando que a instituição atuou de boa fé, que ela foi no limite que era possível de toda a documentação que foi apresentada, mas que, para além disso, ela não conseguia mais, porque, fora isso, ela precisava acessar dados da Receita Federal, ter poder de polícia. Ela não é polícia, né? Exatamente. Era uma situação extremamente injusta, certo? Porque se cobrava das instituições um poder de polícia que ela não tem,
certo? A Receita Federal tem acesso às declarações de receita, o Ministério Público pode quebrar sigilo, a instituição não tem, certo? Existe uma presunção de verdade na documentação que sai do poder público. Então, depois, nós participamos de situações absolutamente bizarras, certo? Não só no Ministério da Educação, como, por exemplo, o próprio Ministério Público Federal abrindo um inquérito contra instituições, na época saiu até... Era sempre assim, reportagem no Fantástico sobre Bolsista denúncia de tem alunos. um helicóptero. Exatamente. Instituições idôneas, sérias, que têm processos seletivos confiáveis, certo? Mas que não têm poder de polícia e que eram enganados, como foi enganada, alguns até eram vindos do ProUni, certo? Então, realmente, essa é uma grande vitória, sim. E ainda tinha um problema na origem, né? Porque a instituição era notificada que tinha alunos sem o perfil, nem dizia quais. Ainda a instituição não tinha como se defender, porque não sabia qual era, né? Só para vocês terem uma ideia, essa discussão começou lá ainda no governo Temer. Nós passamos diversos secretários, né? E o Tribunal de Contas, naquela oportunidade, praticamente transformou aquilo de forma de denúncia e mandou tomar providência. Primeira coisa que o administrador público sempre faz, que está de plantão, vamos retirar, vamos anular e tudo mais. E o que é pior, às vezes a análise ela tem vícios por não compreender. Vou dar um exemplo clássico. Pedem a documentação dos alunos e tal, e o aluno fala assim, como é que ele pode gastar R$ 1.500 em energia elétrica? Todo mundo sabe que na periferia, o relógio da frente sustenta todas as casas da vila. Sempre foi assim, não é? Então, se não tiver uma análise mais profunda, não vai conseguir compreender a situação. E também a própria lei do ProUni, na sua origem, dizia o seguinte, que de informações que são dadas pelo aluno de forma inverídica, porque, no limite, tem até um problema, né? Se a gente pensar na informalidade, pode ser que esse aluno da informalidade tenha mais recursos do que o outro, né? Porque informalidade você não tem registro nenhum, né? Então, essa foi bastante importante aí para superar isso, né? Sim. E, nesse caso, né, a COVAC, o SEMESP, apresentou toda a questão da boa-fé da instituição, que tem que ser levada em consideração, e agora a gente viu isso constar numa lei complementar. É óbvio que fica o prejuízo para a instituição que teve o SEBAS cancelado e que, durante 2 anos, né, com a discussão do recurso, ficou com a imagem manchada no mercado. Mas ainda bem que isso foi corrigido, esperamos que realmente resolva, né, para o futuro. O outro ponto aqui, também, que era muito caro para a COVAC, é a educação básica conveniada. Então, a gente atua para muitas instituições lá no Distrito Federal, e o que ocorria? Elas tinham SEBAS indeferido, porque elas prestam o serviço de educação em parceria com o poder público, e por exemplo, o Distrito Federal, o município aqui de São Paulo, que faz a seleção do bolsista. E, muitas vezes, essa seleção ela não é compatível com a Lei 12.101, ou ainda a instituição ela não sabe qual que é a proporção dos alunos matriculados que atendem, de fato, a Lei 12.101, agora a Lei Complementar 187. Então, eram vários os indeferimentos por esse motivo. Então, agora, a Lei Complementar 187, ela pondera que é dever do poder público observar a Lei Complementar 187, no que diz respeito aos requisitos, mas que a instituição ela não poderá ser prejudicada se não houver essa observância. Então, a gente espera que isso diminua um pouco essa cobrança do perfil socioeconômico, de demonstrar qual foi o processo seletivo. Tem uma questão aqui da contabilidade, e aí eu quero chamar a atenção, reforçando que o Kildare pontuou, que realmente é uma lei complementar em que a equipe que cuida da imunidade, né, o setor da contabilidade e o setor da filantropia, eles precisam dialogar, eles precisam estar juntos, porque, a todo momento, existem diretrizes contábeis nesse texto. Então, uma delas é, por exemplo, divulgar na contabilidade a proporção de bolsas concedidas.
E aqui o contador ele precisa realmente ter atenção, porque esse número de bolsa ele vai confrontar com o relatório de atividades, e a gente não pode ter uma informação divergente. Então, muito cuidado nesse momento. Então, é importante, eu acho que todas as instituições já chamarem uma reunião interna, entendeu? Ver o que, de repente, isso vai mudar na dinâmica da instituição. Tem aqui, por fim, a questão do veto ao termo de ajuste de gratuidade. Esse termo, como muitos de vocês se recordam, o que ele previa? Quando a instituição ela tinha um indeferimento unicamente por não atender a bolsa de estudo, né, a gratuidade, era possível firmar um termo de ajuste de gratuidade. Nesse ponto, o presidente da República ele vetou, e a gente está aguardando a manifestação do Congresso Nacional, que deve ocorrer ainda no final de fevereiro. Aqui vou falar de forma muito geral sobre os requisitos, né, então, que estão vigentes para a educação, fazendo alerta que a gente vai precisar do decreto, vai precisar de portaria, já fazendo aqui um apelo para que os órgãos certificadores não demorem tanto tempo para uma portaria, porque no caso da Lei 12.101, houve uma janela enorme, né? A lei foi editada em 2009 e a portaria do Ministério da Educação saiu só em 2017. Enquanto isso, era sempre aquele jogo de, né, tentativa, acerto e erro. Então, vamos esperar para que saia tudo de uma vez só. Então, o requisito básico aqui é a instituição obter a autorização de funcionamento de cada estabelecimento de ensino. E aqui eu coloquei, apesar dele ser meio que óbvio, mas a gente tem visto na COVAC, né, muita dificuldade, às vezes, da instituição demonstrar a autorização de funcionamento. Então, faça essa lição de casa, olhem para esses normativos, será que está tudo visível primeiro, porque eu acho que tem documentos tão antigos que a instituição não consegue mais nem identificar a informação que está naquele documento. Ainda está vigente? Existe alguma janela? Porque quando o MEC ele vai fiscalizar, ele vai querer sempre o quê? O que estava vigente no exercício anterior, o que tiver, de repente, no ano do protocolo e no momento que for diligenciado. Então, durante toda a tramitação do processo, a qualquer momento, o Ministério da Educação pode cobrar. Quer falar alguma coisa, Kovac? Até uma coisa curiosa, né? As instituições, elas têm mantidas diferentes em estados diferentes e, às vezes, quase inativa em algum local. Então, ela simplesmente desconsidera isso, mas, na realidade, o ato continua vigente, então ela tem que ter toda a preocupação da demonstração. E o que a gente tem visto, que talvez na educação superior é um pouco mais tranquilo, porque, querendo ou não, aliás, é um absurdo o MEC pedir aquilo que ele tem. Afinal de contas, ainda está credenciada. É só ir lá no EMEC e verificar que está credenciado e estaria resolvido. Mas o problema que a gente vê muito é em relação a ensino fundamental, a creche. Esses é que acabam, a instituição, no município, acaba não pedindo, não tendo a documentação, ou às vezes tendo e muda-se a diretoria, e aí só não tem a origem do documento. Né? Sim, não. E sem dúvida, às vezes a gente pode detectar uma instituição que no plano do ensino superior está tudo regular e é onde realmente, né, ela tem a atuação preponderante, mas de repente ela tem duas instituições de educação básica conveniadas e essas duas não estão com o funcionamento ok, e isso vai prejudicar todo o SEBAS. Então, é muito importante fazer esse controle da documentação. E aí, um outro aspecto, inclusive, Kovac, quero fazer um elogio aqui, né, para o Ministério da Educação, porque eles estão, a coordenação de certificação, eles estão o tempo todo tentando utilizar as ferramentas disponibilizadas pelo próprio Ministério da Educação. Então, essa questão do credenciamento, eles estão consultando, eles já não diligenciam mais se eles estiverem com a documentação. Então, parabenizo toda a equipe por esse avanço, assim. Um outro aspecto é informar anualmente, né, os estudantes no censo. E aqui é muito importante ter atenção se o número informado no censo está batendo com o número declarado, de repente, no relatório, né, o número de matriculados. Porque a tendência é que
a coordenação ela beba mais dessa fonte do que já está disponível para o poder público. Uma das críticas da CGU foi que o MEC ele tem diversos mecanismos, diversas bases de dados, onde ele não as utiliza. Então, número de matriculado, o MEC ele só aceita, ele só valida o que a instituição informou. Ele nem ao menos, né, segundo o relatório da CGU, ele validava ou confrontava com o que estava no censo de educação. Então, a gente acredita que haverá uma tendência para a utilização dessas bases de dados. Depois, atender, né, os padrões mínimos relacionados à qualidade dos processos de avaliação. A lei complementar, inclusive, colocou a previsão de que, em tempos, o Ministério divulgará qual que é o impacto, né, dessas instituições de educação básica, do ensino superior, de acordo com os sistemas que já existem no Ministério. Até para complementar, na realidade, a 12.201 já estabelecia, né, a observância dos padrões mínimos de qualidade, mas nunca foi lá muito observado. O que isso significa, né? Mas, em tese, quer dizer, os indicadores de qualidade, tanto da educação superior como da própria educação básica, já existem indicadores, existem conceitos que são verificáveis, né? Então, é uma coisa que a escola precisa se atentar, porque isso também está previsto no Plano Nacional de Educação, né? Então, até hoje não se observou tanto, mas, em tese, por exemplo, uma instituição que está num processo de supervisão acadêmica, por exemplo, de suspensão do seu processo seletivo ou coisa do gênero, ela pode ser afetada, sim, na sua certificação, né? Perfeito. E aí, os dois últimos requisitos, que a gente sabe que ainda vai ter, né, regulamentação, é realmente conceder bolsas de estudos para pessoas com perfil socioeconômico descrito na Lei Complementar 187. Repetindo, então, bolsa integral, um salário mínimo e meio per capita, e bolsa parcial para quem tem até 3 salários mínimos e meio. 3. Uhum. Isso. E aí é interessante, eu não coloquei, mas é possível esse universo de bolsas também ser complementada por benefícios. Então, eu troco um percentual de bolsas por até 25% de benefícios complementares. E aí, a gente sabe que a Lei 12.101 ela só falava em benefícios, né, para garantir o acesso, a permanência do estudante na escola, e a Portaria 15 de 2017, ela regulamentou os tipos de benefícios, né? Tipo 1, que é aquele benefício dado ao bolsista, o tipo 2, que é ao bolsista e ao grupo familiar, e o 3, que é aquela parceria com alguma instituição que tenha o IDEB baixo. Agora, esse tipo de benefício, ele foi contemplado também na Lei Complementar 187. Eu, particularmente, eu não sei a opinião de vocês, eu achei isso um pouco ruim, porque a gente engessa um pouco o que é benefício, né? Eu acho que o poder público e as instituições deveriam ter um pouco mais de massa de manobra para fazer o benefício de acordo com a realidade que se aparece. Por exemplo, agora na pandemia, a gente viu várias instituições beneficentes fazendo benefício com entrega de cesta básica. Será que isso tem a ver com acesso ao ensino, a permanência no ensino? Tem a ver, mas será que isso está pacífico dentro do Ministério da Educação? Janaína, nos debates durante a tramitação do PL 187, a gente chegou a discutir essa questão e dizer que esse modelo, a gente era a favor da exigência de contrapartidas, mas esse modelo de contrapartidas muito amarrado, que vem da Lei 12.101, ele acaba limitando as instituições beneficentes de assistência social a uma mera transmissão de políticas públicas do Estado e perde a grande capacidade que essas instituições têm de darem resposta a problemas reais que muitas vezes o governo não está nem ciente. E a gente, no final do ano, no segundo semestre do ano passado, entrou muito naquela discussão sobre a pobreza menstrual, certo? Ou seja, imagina aproveitar essas entidades beneficentes de assistência social em educação, que tem uma capacidade de mobilizar, que tem uma capacidade de recurso financeiro, para ajudar as escolas públicas no Brasil todo a combater esse problema, certo?
Então, quando você engessa, certo, você perde essa grande possibilidade de você usar essas entidades para dar respostas imediatas, que a gente sabe que o poder público, muitas vezes, e até o objeto do veto, a ajuda, foi falta de recursos, certo? Então, muitas vezes, o governo federal não precisa nem de recursos. Ele tem uma rede disponível que ele pode articular rapidamente da sociedade civil. Sem dúvida, Kilder. E isso constou muito no relatório da CGU, porque ela coloca, olha, o gargalo, né, no ensino está aqui na educação básica, na educação infantil. O SEBAS está concentrado no ensino superior e na região sul-sudeste. Então, como que o poder público ele pode, de repente, colocar essas instituições aqui para atuarem na educação básica lá no Norte e Nordeste? A gente está vivendo um cenário, né, que houve uma regressão no processo de alfabetização dessas crianças, né? Ontem saiu, acho que uma informação de que elas regrediram 2, 3 anos, né? Então, é possível, sim, fazer isso via SEBAS, mas hoje, lamentavelmente, né, a Lei Complementar 187, ela engessou demais. Então, vai precisar mesmo da atuação filantrópica, diria assim, das instituições, porque não haverá o reconhecimento por essas ações. Mas é possível, sim, a prática de benefícios. Até curioso, né, pela experiência que a gente tem ao longo desses anos acompanhando a filantropia, é muito claro o seguinte: eu ingesto porque eu não consigo fiscalizar. Essa é a grande regra. Então, é mais fácil olhar a quantidade de bolsas, etc., e não ver a amplitude que pode ser realmente a assistência social. Esse é o gargalo, na verdade, infelizmente, porque eles não sabem fiscalizar e, ao mesmo tempo, a troca constante de funcionário atuando nessa área. Não? Sim. E aí, já encaminhando assim, para a finalização da minha fala, eu vou falar um pouquinho de qual é o procedimento. Ô, Janaína, só um ponto, você até, que a gente conversou um pouquinho antes no café, e que estava nesse último ponto, da questão de como a legislação trata o conceito de pagantes, né? E a confusão que isso pode tratar, porque ele trata, da forma como está o texto, ele trata o bolsista como pagante, né? E eu colocava uma preocupação que está isso no texto da lei, pode ter uma repercussão para além das entidades beneficentes de assistência social, quando a gente sabe que, por exemplo, algumas municipalidades tentam cobrar ISS das instituições comerciais, certo? Que tem isenção, sob o argumento de que as bolsas do ProUni de 100% teriam que ser tratadas como pagantes. Então, quando o texto traz uma redação dessa, certo, pode criar problema lá na ponta, certo, na cobrança de ISS. Isso é uma coisa que está nitidamente incongruente com todo o sistema, mas que é importante a gente pontuar, que nos causa preocupação. Com certeza, Kilder. Bom, o procedimento, ele basicamente é o semelhante, né? A instituição que deseja obter o SEBAS precisa encaminhar o protocolo ao Ministério da Atuação Preponderante. Então, o que é preponderância? É onde eu aplico o meu maior custo e despesa, né, na atividade. Então, custo e despesa, contabilmente, eles são diferentes, né? A despesa é o que eu gasto diretamente naquela minha atividade fim, e o custo, ele engloba aspectos administrativos, gerenciais, operacionais. Então, o que o Ministério a Lei Complementar agora pretende é que todo o custo e despesa esteja focado na área preponderante da instituição. Então, se você atua preponderantemente na educação, você vai protocolar lá no Ministério da Educação. Aqui houve uma inovação, porque, geralmente, quando você é preponderante, quer dizer que você atua em outro segmento também. Então, vamos supor, eu sou uma instituição de ensino superior, preponderância na educação, mas eu também tenho alguma atuação na saúde ou na assistência social. Nesse caso, o que eu precisava fazer? Cumprir o requisito dos 2 ministérios, porque o processo ele iria tramitar por essas duas áreas. Agora, existe um critério que, se esse gasto, né, esse custo, for até 30%, não haverá a necessidade de demonstrar o cumprimento nos outros ministérios. No entanto, a gente espera, né, um pouco a regulamentação para recomendar
a adoção dessa outra atividade, porque também tem uma regra aqui, é 30%, mas também o valor que será definido no regulamento. Então, como não há regulamento, é melhor deixar aguardando esse avanço. Aliás, tem até uma dúvida em relação a isso, e acho que talvez responde, que é também uma instituição de ensino e que ele tem atendimento ambulatorial. Se tem que ter a necessidade do atendimento ambulatorial ser necessariamente pelo SUS, né? Mesmo recebendo valores ínfimos, e se ela é obrigada a comprovar a gratuidade MEC e Ministério da Saúde para concessão de SEBAS. Então, está dentro desse parâmetro, né? Se tem 30%, eu não preciso da outra atividade. Agora, a minha outra atividade necessariamente precisa ser pelo SUS? Então, nesse ponto, para essa instituição, eu ainda aguardaria o regulamento, porque pode ser que o regulamento demonstre um valor que ela esteja enquadrada. Mas hoje, em 2022, né, fevereiro de 2022, de acordo com o que a gente viu no Ministério da Saúde, o fato de você ter um estabelecimento de saúde com Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, com produção ambulatorial, a produção ambulatorial, por si só, já tem obrigação de você colocar... Espera só um pouquinho. Está com retorno aqui da própria... Só explicando aqui, está tendo um eco aqui, está corrigindo, tá? Estou me escutando aqui na orelha, está difícil. Bom, então, o que acontece? A instituição, né, quando ela tem todo esse caminho, ela vai fazer a informação, no mínimo, no CIHA, que é um dos sistemas gerenciais do Ministério da Saúde. E vai alimentar o quê? Que existe uma atuação não SUS. Isso vai cair no Ministério da Saúde para fins de certificação e ele vai cobrar. Vem cá, me explica o que você faz. Você tem contratualização? Então, eu vejo como atividade ambulatorial passível, sim, hoje, de certificação pelo Ministério da Saúde. O que a gente avança um pouquinho é sempre demonstrar que essa atividade, na verdade, ela não existe porque eu quero atuar na saúde, e sim porque ela é uma prática, é uma atividade clínica dentro do curso de educação. Então eu estou seguindo na lógica das diretrizes curriculares que me obriga a ter essa atividade prática. Só na direção da pergunta, e complementando, me parece que a exceção ao rito da entidade mista, certo? Ela não vai eximir as entidades que têm mesmo a atuação com menos de 30%, mesmo que cumpra aquele patamar mínimo, que o processo não vai tramitar por outros ministérios, dela cumprir as regras na outra área que ela atua, certo? Porque você imagine que o seguinte, que isso é um juízo de valor do órgão concedente. Ele vai ver e ele pode chegar à conclusão, não, ela cumpre os 30%, cumpre mais do que 30%, e eu vou mandar para o Ministério da Saúde, ou o critério muda, certo? Então, na verdade, é uma desburocratização, certo? Nesse sentido, em tese, em regra, certo? As entidades certificadas que atuem em outra área, mesmo que seja menos de 30%, ela recomenda-se, certo, que ela cumpra os requisitos daquela área de atuação, sim, porque uma hora ela pode vir a ser cobrada. Essa é a melhor recomendação, sim. Se for possível seguir, vá por esse caminho da dupla certificação. E até pensando numa outra questão, certo? A legislação fala que não vai tramitar, mas é um questionamento que eu faço. Será que essa não tramitação exclui dos órgãos que têm capacidade de representação, por exemplo, representar que a entidade está atuando na área a entidade atua na área de saúde, mas não atende o SUS? A priori, numa análise preliminar, me parece que não. Então, como tem órgãos que podem representar, inclusive por essas atividades, certo? Não está dito na legislação que ela não pode ser representada. Então, a recomendação de segurança máxima é cumprir. Pode voltar a apresentação? Pode. Voltar na apresentação, por gentileza? Pode.
Bom, a gente vai disponibilizar aqui a apresentação, mas o que eu quero ainda pontuar é que toda a regra aqui dos processos, da diligência, ser 30 mais 30, será mantida, a questão da tramitação e análise de acordo com a ordem cronológica, mas eu quero chamar a atenção aqui ao último ponto, que é a renovação do SEBAS automático. Esse ponto, embora, num primeiro momento, a gente leu e achou que não tinha dúvida, ele está gerando dúvida. O que prevê o artigo 40, parágrafo 1º? Que quem não protocolou, as instituições que não protocolaram o pedido de renovação até a entrada em vigor da Lei Complementar 187, ou seja, quem não protocolou renovação de SEBAS até 16 de dezembro de 2021, terão o SEBAS prorrogado automaticamente até 31 de dezembro do ano subsequente. Então, vamos lá, eu tenho alguns clientes que têm SEBAS agora para abril de 2022. Eles não protocolaram o pedido de renovação lá até 16 de dezembro. Então, o SEBAS desse cliente ele está automaticamente prorrogado até 31 de dezembro de 2023. A grande questão que se impõe é qual é o prazo dessas instituições. A gente está falando de instituições que deveriam protocolar ao longo desses 360 dias, entre 16 de dezembro a 10 de dezembro de 2022, ou a gente está falando de todas as instituições que estão com SEBAS ativos, porque o artigo 40, ele deixou uma redação muito aberta, ele não está colocando que é dentro do período passível de protocolar o pedido de renovação. Então, eu estive em conversa com o Ministério da Educação e eles ainda estão fechando entendimento. Eles pediram, né, o apoio da consultoria jurídica para verificar, porque existe uma leitura que, por exemplo, quem tem SEBAS até 2025 vai ser beneficiado por essa prorrogação automática. Então, vamos aguardar. Acredito que, em breve, saia algo. A gente, inclusive, tem que pressionar isso, porque várias instituições têm protocolos este ano. Então, a gente precisa de um posicionamento, e essa regra não depende de regulamentação. Então, eu agradeço aqui a todos, e a gente gostaria de saber se tem algumas perguntas. Eu vou passar aqui algumas perguntas. A primeira delas é do Marcelo, da Inatel. Eu vou resumir, tá, até para a gente ser mais rápido, mas ele fala assim, desculpa, não é do Marcelo, não, isso aqui é do De Capone. Ele fala que a lei complementar, ela remete a leis ordinárias, e aí isso não causaria algum problema? Então, por exemplo, quando ela remete ao ProUni, ela não causaria algum problema? E acho que eu posso até responder essa fala. O fato de uma lei complementar se remeter à lei ordinária, ela faz em vários momentos, seja na parte contábil, seja... Então, a gente não vê que existe uma inconstitucionalidade em função disso. Na verdade, ele te dá uma opção, no caso do ProUni, de você aderir ao ProUni, cuja regra está lá na lei ordinária, mas ela é basicamente a regra, os mesmos critérios da lei complementar. Mas, mesmo assim, no caso do ProUni, ele te dá a possibilidade de você receber alunos do ProUni. A regra do ProUni lá é 1 para 10,7. Mas se você é aderente ao ProUni, você não tem que cumprir só um 10,7, você tem que cumprir 1 para 5, ou 1 para 9, enfim. A quantidade de bolsas que você tem que dar como entidade beneficente é maior do que a do ProUni. Então, você pode se utilizar desse parâmetro, você pode se utilizar do ProUni para ter uma parte desses alunos, ou até a integralidade deles pelo ProUni, mas, no fim das contas, a tua regra de quantidade de bolsa é uma. O único problema, no caso dessa lei, é que a lei complementar, ela diz que o aderente aquele que é a instituição de ensino que adere ao ProUni, nos termos do artigo 11, ela deve cumprir isso, isso e isso. Só que lá no artigo 47, ela revoga o artigo 11. Então, a gente está numa situação que você fala, não, mas você diz que eu tenho que cumprir o 11, que eu tenho que aderir ao 11, mas eu revoguei a 11. E a medida provisória, ela, por sua vez, também, ela traz aquela igualdade entre... Isso foi objeto até de uma reunião da professora Lúcia Teixeira, nós estivemos presentes com o MEC na semana passada. Na quarta-feira foi protocolado um documento demonstrando essa e outras incongruências que tem em relação à questão do SEBAS Educação, certo? E que tem também em relação à medida provisória, sim, certo? Exato. Porque o SEBAS Educação,
como houve uma medida provisória alterando o ProUni, então tem algumas questões que ainda precisam ser fechadas na própria aprovação da medida provisória, certo? Uma é que não existe mais o critério na Lei 11.096 do 1 para 9, certo? E a Lei Complementar 187 fala do 1 para 9. Então, assim, isso foi um ponto que o SEMESP, nesse papel político de vanguarda que ele tem no segmento, já levou ao Ministério da Educação e eles ficaram de estudar o caso. E uma coisa e até o que foi assim interessante e importância da reunião, primeiro estava a CESU e estava a SERES, que na realidade esse tema acaba importando aos dois, né? Porque um cuida da política pública do ProUni e o outro certifica. E eles viram que realmente tem um problema. Quer dizer, eles admitiram que tem essa incongruência que precisa ser resolvido. É óbvio que lei complementar agora para alterar vai ser muito mais difícil, mas que isso pode acontecer, o SEMESP está trabalhando nesse sentido, em relação à derrubada de vetos, mas especificamente alterar uma lei complementar, inclusive nesse ano, eles mesmos reconhecem que é praticamente impossível. Vou responder as outras duas perguntas pela mais fácil. Em relação aos CICEBAs, né, o prazo agora é dia 30 de abril, na verdade, esse prazo era decorrente da regulamentação anterior. Não existe mais esse prazo agora na Lei Complementar 187, ainda não deu tempo de regulamentar. E, ainda assim, ele já estava suspenso, né? Lá em 2020, houve um mandado de segurança, onde foi concedida a suspensão de todos os prazos em matéria de SEBAS. Por isso que a gente tem recebido aquela diligência falando, olha, vocês podem responder o mais breve possível, mas não tem uma estipulação. E aqui eu oriento as instituições, porque o MEC me relatou que muitas instituições não estão respondendo à diligência. Eu tenho casos de instituições que estão desde dezembro de 2020 com diligências em aberto. Então, é necessário olhar com atenção isso, porque pode sair alguma decisão e, de repente, a instituição não se atualizar e perder por falta de documentação. Janaína, só me responda uma dúvida que me ocorreu agora, certo? E aí a gente precisaria examinar com calma a decisão do STJ em relação ao ano passado. Será que ela ainda está válida? Ou será que o fundamento dela não se reporta exclusivamente à legislação da Lei 1201 que foi revogada? Realmente é uma coisa que me ocorreu agora, certo? Para a gente observar. Ou será que a mudança da lei faz com que a vigência da decisão que impedia a contagem isso é até importante, né? A contagem de prazos, com base na nova lei, se mude, certo? É claro que a causa de pedir da ação era a pandemia, certo? Ela permanece, certo? Mas será que, se o fundamento ataca só artigos de uma lei revogada, será que a liminar ainda está em vigor? Eu acredito que vocês também não vão ter a resposta, mas é um questionamento para a gente pensar, que me ocorreu agora, que é importante. Sim, ela atacava a portaria 15 de 2017, que tinha esse prazo 30 de abril. E agora, realmente, a gente precisa saber... E aqui existe um parênteses, né? Quais são os processos de fato que vão ser analisados com base na Lei Complementar 187? Será que existirá protocolo agora que vai ter uma diligência com prazo em aberto? Assim, é possível. Eu acredito que não haverá suspensão para diligência fundamentada na Lei Complementar 187. Talvez mas só em concessão. Né? Quem pedir prioritário, mas para isso você precisa protocolar. Quem que vai protocolar agora, se você vai ter uma prorrogação por 1 ano, mas para quem tiver diligência, concessão, na verdade. Sim. Então, é possível. E aí, o outro aspecto, uma outra pergunta, é se a gente deve levar em consideração aspectos patrimoniais na análise socioeconômica. Esse ponto ele foi objeto de esclarecimento da consultoria jurídica do Ministério da Educação, que colocou que a análise ela se divide no perfil social e econômico, e que no econômico tem que olhar, sim, questões patrimoniais. Então, eu sempre dou um exemplo para alguns clientes. Será que a pessoa mora no imóvel, aí vou dar um exemplo aqui, Brasília, na Asa Sul, então ele estaria fora do critério de vulnerabilidade social? Não, não é assim, porque pode ser que, de repente, tenha recebido esse imóvel em herança, né, e agravamento com o desemprego e tudo mais, a pessoa realmente esteja nessa situação.
Mas o que a gente precisa ver é que esse imóvel, por exemplo, ele tem um custo, né? Qual é o IPTU? Qual é a despesa que esse imóvel está gerando? Ele está compatível, né? Arcar com esse imóvel é compatível com a renda que a pessoa declarou para a instituição? Então, é isso que a gente precisa olhar, para além do mero contra-cheque, é olhar todo esse contexto da despesa e ver se o padrão de vida desse pleiteante à Bolsa é compatível com a Lei Complementar 187. Tá, eu vou mais duas perguntas, tá, Roberto? A gente vai fazer duas perguntas aqui, uma até mais simples, a pergunta do Marcelo da Inatel, que é: as IES que não aderiram ao ProUni não podem oferecer bolsas SEBAS aos alunos de pós-graduação, estrito sensu, no caso, né? Contudo, me parece que a lei complementar nos obriga a inserir os alunos estrito sensu na base de alunos pagantes, que será utilizada para efeitos de cálculos de bolsa parcial e bolsa integral. Ele pergunta se é isso mesmo, porque ele fala que parece incoerente, e se, enfim, pede para a gente responder, porque, no fim das contas, a base de cálculo, a base acaba ficando maior, né? Se você não oferece para a Cito Notícia. A gente chegou a estudar especificamente sobre isso. A gente chegou a falar dessa questão do conceito de alunos pagantes dentro da Lei Complementar 187. Existem muitas coisas que a gente entende que precisam ser resolvidas no decreto, certo? E eu concordo com a análise que há uma incongruência, sim, certo? Não dá para traçar uma resposta definitiva, porque esse é o tipo da questão que o decreto pode ofertar uma chave interpretativa, certo, que seja mais segura, tá? Mas, a priori, eu concordo com a linha de raciocínio e com a incongruência apontada. Até por isso que é importante a gente voltar com o TAG, né? Porque, como a gente não tem a definição específica de quantas bolsas, né? Então a instituição pode oferecer as bolsas que, em tese, se entende, daqui a 2, 3 anos o decreto vem e fala, não, é mais, você deixou de cumprir. O TAG é importante até para esse tipo de situação, né? E aí, uma última aqui... Senão vira uma pena capital, né? Você não exato, tem que você, né, numa indefinição... que a última, que por gentileza, gostaria da explicação sobre o artigo 41 da lei, que é o Kildre tratou um pouco disso, que é o artigo 41 da lei complementar. Ela diz que todos aqueles processos administrativos, judiciais, que estavam fundamentados em dispositivos considerados inconstitucionais, na 2028-4890, devem ter os créditos extintos. Então, basicamente é isso que o STF já determinou, e agora a gente tem uma lei complementar, um artigo de lei, expressamente nesse sentido. Então, cabe agora Júnior, peticionar... Pedir licença só para ler o artigo. A partir da entrada em vigor desta lei complementar, ficam extintos créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fim lucrativo que atuam nas áreas de saúde e educação ou de assistência social, expressamente motivado por decisões derivadas de processos administrativos ou judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados inconstitucionais em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade número 2028, 4480 e correlatas. Ou seja, na verdade, é o que eu disse, eu nem considero uma remissão, é um efeito direto das decisões. Aquilo que foi lançado com base em legislação constitucional, a lógica jurídica não permite que seja cobrado. O que deve ser feito? As instituições devem peticionar em todos os seus processos que estão discutindo a aplicação desse dispositivo, certo? E aí tem uma interpretação que até nos foi passada, entendendo que, como houve veto do parágrafo único, certo? Isso não seria aplicado, certo? Só que o veto, e eu vou pedir até licença aqui para ler o dispositivo que foi vetado, do artigo 41, você vai ver que o dispositivo que foi vetado, ele cuida só de explicitar qual é o estágio do crédito, certo? Ele não interfere... ele não interfere na questão do comando, certo? Eu não vou achar aqui, não vou me enrolar. Ele não interfere na questão do comando da remissão, né? E da decorrência direta da aplicação da lei de inconstitucionalidade. Então, o que cabe às instituições? Cabe às instituições pedir a aplicação remissiva, certo? Tentar dar a máxima abrangência possível a 41. É claro que nós estamos tratando de um texto que, do ponto de vista da técnica tributária, é um texto remissivo. Então, a tendência
é que seja dada, com base nas regras do CTN, uma aplicação restrita. Só que esse raciocínio não cabe bem ao texto, porque, como eu disse, não é uma remissão. É uma aplicação de uma decisão. Se não tivesse esse texto, seria a decorrência direta do julgamento do Supremo. Então, não cabe essa lógica restritiva que o CTN nos coloca quando da interpretação da norma tributária. Porque não é uma remissão, gente, certo? Isso é mais uma tentativa de proteger o erário contra verbas sucumbenciais. Essa é a minha lógica. Então, cabe sim a interpretação máxima, ou seja, peticiona onde der. Tá? O Janaína, pediram para você repetir, por favor, a resposta relativamente à análise dos bens patrimoniais. Então, na análise dos bens patrimoniais, realmente tem que se levar em consideração o imóvel onde está localizado. Então, você pode, de repente, a família apresentou uma renda de 1,5 salário mínimo. Será que com 1,5 salário mínimo ela consegue pagar todos os tributos decorrentes de ter determinado carro, determinado imóvel em tal região? Então, a gente pode chamar essa família e pedir também documentos complementares. Então, cadê o carnê de IPTU? Qual foi a situação? Foi pago, não foi pago? Porque pode ser que a família fale, não, a gente está sem pagar isso, está aqui a nossa dívida junto à prefeitura. Então, assim, é levar em consideração todos esses aspectos. Eu acho que deu para entender. Eu tenho uma situação curiosa, assim, eu posso compartilhar, porque realmente tem a ver com a análise. O que acontece? Uma família, ela declarou que estava, de fato, separada, apresentou documentação e tudo, mas a assistente social olhava no Facebook e via que a família, na verdade, que eles continuavam juntos. As fotos, meu amor. E aí a assistente social falou, Janaína, eu posso ou não considerar isso? E aí parece que ela fez uma visita e o pai estava na casa. E aí falou, Janaína, eu fui lá, visitei e vi que eles estão, de fato, juntos. Aí eu falei, mas o que você quer fazer? Você quer cancelar essa bolsa? Ela falou, não, eu não acho certo ter a bolsa integral. Eu quero que vá para a bolsa 50%. Eu falei, bom, primeiro que a prova, de fato, é a separação. Tudo isso você está especulando, né? A gente não sabe se, de fato, eles estão contribuindo de forma financeira. Então, nesse viés de considerar a realidade formal, tem que manter a bolsa 100%. Agora, se você quer que o seu argumento se sobreponha, né, se a visita se sobreponha, aí você tem que cancelar a bolsa, porque houve, então, uma fraude. Então, por onde você vai percorrer? Então, é essa orientação e são os cuidados que têm que ser tomados. Ô, Janaína, por último, eu gostaria de parabenizar ao Júnior por ter insistido nesse formato, que nós todos juntos. Ele teve razão, foi muito mais rico, foi feito caldo de cana na hora, né? A gente surgiu até questões, a gente não tinha sentado para discutir ainda presencialmente. Então, eu dizer que foi muito legal o formato. Eu acho que teve sucesso e você está de parabéns aí por ter insistido. Paga um almoço que está tudo certo. Bom, bem, na verdade, que ele queria me ver, o Júnior, então arrumou tudo isso de bigode aqui, ainda me olhando. Bom, eu quero agradecer mais uma vez para o SEMESP, mas colocar uma ponderação que eu acho que bastante importante na minha visão. Ao longo dos anos, existem as ondas da educação. Nós tivemos a onda que só tinha educação sem fins lucrativos. Depois, nós tivemos a outra onda da possibilidade da transformação da natureza jurídica. E agora nós estamos tendo um crescimento muito grande em relação ao IAD. E as escolas estão se estruturando sobre o ponto de vista da organização e da governança, mas precisa tomar muito cuidado em relação à sua missão. É muito comum, às vezes, você chamar um CFO, um CEO da área financeira, de outra área, e quando ela chega na instituição, ela não entende o que é a missão da instituição. Muitas vezes ela fala assim, precisa cortar as bolsas, porque isso atrapalha o resultado da instituição.
sendo que sem ela a entidade não consegue, obviamente, a certificação. Então, eu acho que isso é um cuidado muito grande que as entidades precisam ter. Acho que é importante, sim, claro, que toda a organização, no sentido da modernidade da administração, ela seja utilizada, mas sem esquecer, obviamente, a sua missão. E outra questão, da mesma forma como se fala da necessidade de se entender o mercado sob o ponto de vista de quanto é a remuneração que deve ser concedido, eu me preocupo um pouco no polo de ensino à distância, porque o mercado, de certa forma, ele tem uma orientação do ponto de vista de percentual relativamente à parceria de polos, que gira em torno de 30%, 35%, mas depende do grau de comprometimento. Mas vamos pegar uma entidade filantrópica, de repente ela faz uma parceria e ela conceda um percentual ao parceiro de 70%, por exemplo, que é completamente fora do mercado. Isso pode gerar, obviamente, uma distribuição de patrimônio. Então, é uma questão que precisa realmente preocupar. Da mesma forma que os mantenedores, em geral, uma grande parte deles são empreendedores, são pessoas que já tinham outros negócios e que resolveram entrar na educação e, muitas vezes, adotou o modelo filantrópico para a educação. E, óbvio, principalmente com a crise, etc., tem uma tentação de fazer com que exista, misturando entidade lucrativa sem fins lucrativos, mesmo contador de um para o outro, não observando o princípio da identidade, né? E essa confusão patrimonial tem gerado problemas sérios para algumas instituições, ainda que seja com a maior boa vontade e a maior lógica, muitas vezes. É óbvio que quando você cria a rede, ela acaba te ajudando numa série de coisas, mas você ter isso no mesmo espaço, ter funcionários absolutamente comuns e tudo mais, isso pode gerar um problema que precisa ter bastante cuidado em relação a isso. Da mesma forma que a gente sempre fala, quando a instituição quer fazer algo, às vezes é possível fazer, mas precisa saber o meio que faça. O artigo 14, agora a própria lei, estabelece que não pode, por exemplo, o dinheiro tem que ficar completamente internalizado dentro do território nacional, né, os seus recursos. Mas como é que você faz, por exemplo, nos polos de ensino à distância do exterior? É possível fazer. Entretanto, você tem que ter um instrumento jurídico adequado para que se faça e não cria um problema de distribuição. Então, eu só queria colocar esses pontos de atenção e agradecer aqui ao Kilder, à Janaína, ao Júnior pela participação, principalmente o deslocamento para São Paulo e também, obviamente, a professora Lúcia e o Rui, que presidem esses dois sindicatos parceiros e irmãos, e logo, brevemente, se Deus quiser, estaremos aqui reunidos novamente para falar sobre a regulamentação. Eventuais perguntas que não foram respondidas, como estão no site, se tiver o e-mail, obviamente que a gente passa a resposta e o semestre também. E os slides fazem parte aqui da apresentação. Muito obrigado a todos e um bom almoço, e passo a palavra para Roberta. Olá, pessoal. Chegamos ao fim do nosso evento, um tema muito rico, né? E realmente terão outras conversas sobre ele. Eu gostaria de agradecer em nome da nossa presidente e da diretoria do SEMESP, os participantes aqui presentes e a vocês que ficaram conosco até agora. Bom almoço e até a próxima. Podia tirar uma foto nossa aqui, né? Vamos. Obrigado aí, viu, gente?